Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando ouvimos as palavras de Jesus, a nossa fé e esperança se renovam. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais longe nós passamos da presença de Deus, mais os nossos sentimentos eles se tornam negativos e descontrolados. Quando nós começamos a viver muito longe do Senhor, dentro da nossa cabeça começam-se a existir diversos tipos de pensamentos e quase sempre tentando encontrar um culpado pelas coisas que nós sentimos. Nós não conseguimos lidar com a contrariedade, assim como uma criança pequena. Quando o pai pega na mão e diz não, nós também temos esse mesmo comportamento quando estamos longe de Deus. Nós não sabemos lidar com as adversidades. Na nossa cabeça, Deus nos abençoa sempre que Ele dá tudo o que nós queremos, e quando isso não acontece, é o diabo que está em nossa vida. Então, para que nós iríamos precisar de Deus se nós sabemos o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado? Só que ainda se torna mais estranho. Nós somos soberbos a tal ponto de acreditar que não precisamos de ninguém, mas a tudo dependemos dos outros. Então talvez também não faça tanto sentido. Mas quando nós começamos a conversar com Jesus, a ler no Novo Testamento, a ouvir tudo aquilo que Ele tem para ensinar, nós começamos a pensar de uma forma totalmente diferente. Na verdade, não é os nossos pensamentos que se modificam, mas nós começamos a ouvir o Espírito Santo que está perto de nós. Nós sempre achamos que nós podemos mudar os nossos pensamentos. Nós não podemos. Nós sempre vamos agir de forma repetitiva. Por isso que nós pedimos perdão sempre pelas mesmas coisas e cometemos, na maior parte do tempo, os mesmos erros. Cremos que com as mesmas atitudes teremos resultados diferentes e nós sabemos que isso é impossível. Pensa que você tem um telefone. Se você ligar o mesmo número, qual que é a possibilidade de cair em um número diferente ou numa pessoa diferente? Nenhuma. É o mesmo número. Mas na nossa cabeça, as pessoas elas são assim. Quando eu perdoo, é porque Deus está perdoando, não é por causa do meu interesse. Quando nós perdoamos pelo Senhor, isso está dizendo assim: olha, cometeu-se erro, mas deixa comigo que eu vou ser o juiz. Você entendeu o problema? Não, eu entendi. Então agora é você daqui para frente. Mas o tempo inteiro nós fazemos as coisas para Deus pensando em nós mesmos, não nas outras pessoas. Se a gente vai lá em Lucas 11, versículo 27 e 28, a palavra do Senhor ela diz assim: enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher na multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. E ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Essa passagem dá a entender um tanto que Jesus, às vezes, ele despreza um pouco a sua própria mãe. Mas o propósito de Jesus não é exaltar pessoas, mas é exaltar o Senhor. Olha como a mulher que estava no meio da multidão, ao invés de entender o que estava sendo a ela quis pensar na mãe de Jesus. Nossa, como a mãe desse rapaz deve ser feliz. Você sabe por que, teoricamente, ela estava pensando nisso? Porque o filho dela não devia trazer felicidade. E quando a gente não tem a sabedoria de Deus, o que nós fazemos? Ficamos comparando a nossa vida com a vida de outras pessoas. Você já fez isso? Você já ficou triste? Você já se desmereceu alguém por esse tipo de comportamento?
E aí Jesus olha para essa mulher e fala: ô meu amor, antes feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e lhe obedece. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, existe algo que acontece dentro de nós que transcende toda a nossa razão. Quando nós ouvimos as palavras de Jesus e colocamos o nosso coração no lugar certo, colocamos em Deus em primeiro lugar da nossa vida, a nossa fé e a nossa esperança, ela começa a se renovar. Porque Deus, ele diz que ele vai fazer das velhas novas criaturas. Então essa presença de Jesus na nossa vida, ela traz calma, ela traz paz, ela tira o foco de pessoas, que foi o que essa mulher tentou fazer aqui, e coloca o foco em Deus. Só que simplesmente ouvir a palavra adianta? Não, nós temos que ouvir e obedecer. E obediência, na maior parte do tempo, tem a ver com renúncia. Só que a questão é, o que será que Jesus pede para a gente renunciar? É tudo aquilo que impede a gente de ser feliz, é tudo aquilo que impede a gente de prosperar, de se sentir bem. Tudo aquilo que fica na nossa vida que a gente tenta lutar é justamente aquilo que nos escraviza, que a gente acredita que não pode viver sem, mas nunca viveu para saber. A gente gosta de migalhas, essa é a verdade. Parece que a gente está tão acostumado com tudo dar errado, que se eu tiro uma migalha da tua vida para poder dar tudo certo, você não aceita. Então, nós devemos obedecer tudo aquilo que Deus diz. O que é não, é não. O que é sim, é sim. E qual é a recompensa disso? Uma vida verdadeira. Eu tenho plena convicção e tenho plena certeza que quando nós vivemos longe de Deus, por mais que existam pequenas coisas que nós possamos gostar, na maior parte do tempo tudo isso é negativo. Às vezes você está ali vendo uma coisa, vendo outra, às vezes até dá aquela falsa sensação, mas dá 10 minutos, alguma coisa acontece e já tudo muda e já tudo fica diferente. Se nós conseguíssemos por si só ser felizes, não existia tantas pessoas dependentes de bebida, de cigarro, de droga e de outras coisas. Toda dependência, ela mostra que algo está desequilibrado. Quando eu tomo um calmante, para que ele é? Porque eu estou sentindo muito nervoso ou eu estou sentindo um descontrole muito grande e eu preciso equilibrar. Então o remédio, o que ele tenta fazer na nossa vida? Nos equilibrar. E por que eu... Aí vem a pergunta, por que eu estou desequilibrado? Porque de alguma forma eu acreditei demais em alguma coisa e de menos em outra. Quanto mais poder eu tiro de Deus, mais desequilibrada será a minha vida. Faz sentido para vocês? Então todas as vezes que você vê que você precisa de algo externo para contrabalancear alguma coisa, é porque durante aquela semana ou durante aqueles dias alguma coisa você fez, mas não de acordo com o que Deus ensina. Porque Deus, ele ensina a gente a viver nesse equilíbrio. Porque tudo aquilo que era para você ficar nervoso, ele vem e contrabalanceia aquilo dentro de nós. Pela presença do Espírito Santo, ele nunca vai deixar que a nossa carne ela sobressaia sobre o nosso espírito. Você sabe por quê? Lá em João 6, versículo 63, a palavra ela diz assim: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu disse são espírito e vida. Jesus ele deu um discernimento para nós. A carne não produz nada que se aproveita. E é justamente por isso que quando nós vivemos longe de Deus, a tendência é a gente se desequilibrar para algum lado. E cada um vai compensar numa coisa. Tem gente que compensa o desequilíbrio bebendo. Tem gente que compensa o desequilíbrio comendo. Tem gente que compensa gastando, falando mal das outras pessoas, diminuindo. Então, todo comportamento que é repetitivo. Tem gente que tem o hábito de mentir, mente para qualquer coisa. Tem coisa que não tem nem sentido, mas ele mente. Por quê? Porque ele está em desequilíbrio. E Deus, ele fala, ó, se vocês estão mentindo, é o maior sinal que vocês não estão comigo. Sabe por quê? Porque o pai da mentira é o diabo. Então, se eu tenho necessidade para equilibrar a minha vida mentindo, alguma coisa está errado. Mas o que me dá a vida? O Espírito.
E o que é ter vida? É você poder ter o controle da tua vida. Porque se você não tiver o controle, é como você tá vivo, mas preso numa cadeia. Você depende dos outros soltar, depende dos outros te alimentar, depende dos outros permitir, depende dos outros fazer, e você não tem escolha nenhuma, você só tem o direito de estar vivo. Então também faz menos sentido ainda. E o Senhor nos ensina, as palavras que eu disse são espírito e vida. Por isso que quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé, ela aumenta. O que mais que acontece? A nossa esperança, ela aumenta e nós começamos verdadeiramente ter uma vida. Por quê? Porque começa uma batalha espiritual dentro de nós, para que a nossa carne, que não produz nada que se aproveita, comece a ter um espírito que produz vida, que produz coisas que se aproveitam. Então nessa batalha, quem tem que vencer? Jesus. Porque não adianta nada o Espírito dizer, olha, você precisa fazer isso, e você não faz nada. A bênção, ela não vai cair do céu. Ela não vai ser. O milagre, ele acontece sim. Só que não adianta a gente ficar achando que tudo vai ser assim. Deus, quando ele faz um milagre, ele faz para demonstrar o seu poder, para que nós possamos nos converter. Agora, você acha que todos os dias você vai continuar fazendo tudo errado e ele vai continuar abençoando a tua vida? Não tem nem sentido. Então por que existe um inferno? Se Deus tem essa natureza de o pecado não tem problema, para quê? Qual é o sentido disso? Não tem o menor sentido. Então, o que nós devemos sempre prestar atenção? Nos nossos sentimentos. Tá, tô olhando. Teus sentimentos são bons ou são ruins? Não sei definir por você. Só que a verdade é uma só. Tem pensamentos que eles são gatilhos, que quando esses pensamentos chegam, você simplesmente se vê compelido a fazer aquelas coisas, porque você fica retroalimentando esses pensamentos. E normalmente esse tipo de pensamento a gente não conta para ninguém. Então, como eu protejo o meu pecado, como eu protejo aquilo que me domina, eu não consigo que Jesus ele atue naquilo. Olha que coisa interessante. A palavra ela diz que nós devemos confessar os nossos pecados. Mas para quem que nós confessamos? Para Deus. Mas Deus ele também se manifesta através da vida de outras pessoas. Então quando nós confessamos o nosso pecado para uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, subentender que Jesus Cristo está dentro daquela pessoa. Jesus ele perdoa os nossos pecados. E aquela pessoa, ela nem vai lembrar e nem vai te julgar. Porque um dos primeiros ensinamentos que Deus diz, olha, não julgue. Não julgue, você também precisou da minha graça, você também é pecador. Então quando nós falamos para outra pessoa, nós sentimos um bem do tamanho do mundo. Por quê? Porque o mal ele já não vai conseguir explorar aquela brecha. Então quando nós admitimos, quando nós falamos... Agora, adianta, por exemplo, eu ligar para alguém para desabafar? Aquela pessoa está cheia do Espírito Santo? Não é da igreja. Não vai resolver nada. Você simplesmente está fortalecendo o mal na sua vida. Porque confissão é preciso Jesus Cristo, mas apenas dizer o que fez sem arrependimento, também isso não significa nada. Se eu preciso usar a mentira para equilibrar a minha vida, é sinal que o meu comportamento ele não está certo. Nota como sempre uma coisa ela começa a puxar a outra. E quando nós começamos a resolver todas essas coisas, quando nós começamos a nos orientar pela palavra de Deus, as coisas elas começam a entrar no lugar certo. Por que a gente sempre reforça? Olha, ao invés de ficar ouvindo música que você sempre ouviu, escute louvores. Porque as músicas elas também são gatilhos. Normalmente vai ter uma música que vai fazer você lembrar de alguém que não foi bacana na tua vida, de algum fato, ou algum acontecimento, ou uma noite que você estava muito louco, ou alguma coisa, e aquilo vai começar a fermentar dentro de você de novo. Quando você vê, você já está lá. Então nós precisamos desassociar toda essa vida velha a uma nova vida. E isso não vai ser feito do dia para a noite, mas é dia após dia. Cada dia tem o tempo e as oportunidades suficientes para que você faça isso. Outra coisa que é bom que você faça. E assim, eu não estou dando uma ordem para vocês, tá?
Eu estou dizendo o que eu fiz na minha vida. Por exemplo, você começou a se converter. Legal. Você entregou, você aceita Jesus como seu Salvador? Não, eu aceito. Você quer uma mudança de vida? Você quer essa vida cheia do Espírito Santo? Você quer obedecer a palavra de Deus? Você quer servir ao Senhor? Você não quer mais se sentir triste, deprimido? Beleza, cansou de perder. Quero começar a ganhar. Legal. Cara, a nossa vida ela vem juntando porcaria ao longo do tempo. Principalmente quando a gente vive longe de Deus. Então vai ter postagem, vai ter foto, vai ter um monte de coisa de uma vida que ela não é mais sua. Agora imagina uma pessoa que te conhece, sei lá, faz 6 meses, 1 ano que você está se convertendo. Ela vai lá e olha o teu perfil, olha o teu negócio. Ela vai conseguir enxergar Jesus na sua vida? Sabe o que ela vai fazer? Ela vai subjugar a igreja inteira. Vai falar, aí ó, mais um crente aqui, ó, só foto de festa. Porque ela não te conhece. Então assim, se é um passado que nos prejudica, para que eu preciso de lembrar dele? Não é melhor daqui para frente eu começar a gerar novos conteúdos? Postando um versículo da Bíblia, postando uma pregação, postando alguma coisa, postando um testemunho. Não é melhor que isso esteja na minha vida? Porque se aquela vida velha já não vai mais voltar, mas são meus... Cara, beleza, ninguém tá dizendo que deixou de ser o seu amigo. Só que você quer algo melhor para você só cansou de sofrer. Você não tem o direito disso também? Agora, se você tivesse ali ainda, pisado, sabe, destruído, vivendo todo dia, bebendo, só gastando tudo que tinha, não tinha um dinheiro na conta, não tinha nada, roupa pra todo lado, sujeira, aquela bagunça, não, aí é legal, aí todo mundo gosta. Você tentou ser melhor, nossa, ó o chato. Cara, qual que é a justiça disso? Isso é ser amigo? Você vê alguém querendo ser melhor? E aqui fica sempre muito bem claro. A carne não produz nada que se aproveita. Beleza. Quando você produziu essas fotos? Espírito ou carne? A carne. E aí? Nada que se aproveita. Então desapega, meu amor. Desapega. Começa a fazer uma faxina sobre as coisas. E lá lembra também da primeira passagem. Feliz é a mulher que te amamentou. Não. Não. Feliz é aquele que ouve a palavra. Coloca a tua felicidade no lugar certo. Jesus está dizendo, a tua felicidade não são pessoas, a tua felicidade é Deus. A tua felicidade é a palavra. Não é o que aconteceu na tua vida. Senão você entra naquele ciclo da maluquice. Se hoje você é assim, é justamente porque você sempre acreditou nas coisas erradas. Quando nós cremos nas coisas erradas, só acontece coisa errada, porque não tem manifestação de Espírito, não tem palavra de Jesus, não tem sabedoria, não tem discernimento, não tem nada. E mais uma coisa, você pode frequentar a igreja uma vida inteira. Se você não tiver um encontro com Jesus, se você não entregar a tua vida para Jesus, se você não ouvir a tua palavra e pôr em prática, é como se não tivesse acontecido nada. E eu falo para você que se você pegar e olhar a tua vida inteira de quem participou na igreja, de quem não participou, são exatamente a mesma coisa, porque Jesus, ele é o agente causador. Eu, por mim mesmo, eu não tenho esse poder de fazer. Então é Jesus que vem fazer em mim a boa obra. É Jesus, não tem jeito da gente querer ter esse agente transformador sem isso. E não é à toa que tem tantas pessoas que ficam procurando coach, MBA, é coach mesmo. E pessoas achando que algum tipo de conhecimento, algum livro, alguma coisa vai poder mudar a tua vida. Não vai. Porque a carne não produz nada. Não produz nada. Então se eu tô lendo produções de carne apenas, mais nada. Nada. E não adianta. Você tá aí num ponto que você... Sabe qual que é o resultado disso? É você querer tirar a própria vida, é você querer destruir tudo que você tem, é você não aguentar mais, é você querer ficar dentro de um quarto, é você não ter autoestima, é você ter ansiedade. Carne. Você pode estar no caminho? Pode. Quando que você sai do caminho? Quando você para de obedecer a palavra. Acabou. Se chegar num ponto da Bíblia que você estiver lendo e falar, não, isso eu não concordo, esse pecado eu gosto demais, eu não concordo, eu vou abrir mão da minha salvação por esse pecado porque ele é muito bom.
Começa a entender as coisas. Quando você entender o que Jesus diz, você vai ver que as coisas são mais fáceis do que você imagina. Porque é Deus agindo em nós. É Deus agindo. Nós já temos todas as instruções. Quando Deus ele diz para perdoar, ele já está dizendo as armas que o mal vai usar. Ele está falando, olha, vai ter mentira, vai ter engano, vai ter bebedeira, vai ter orgia, vai ter raiva, vai ter ciúme, vai ter esse monte de coisa. E essas coisas não vêm de mim. Então, onde você vê esse tipo de coisa, para de alimentar, para de balancear, fica quieto, não adianta. Nós não vamos mudar o mundo num dia. Não vamos, mas é cada dia que nós obedecemos ao Senhor que nós mudamos a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa te dar sabedoria. Leia a palavra de Deus acima de tudo. Leia a palavra de Deus acima de tudo. Obedeça a palavra de Deus. Coloque o Senhor em primeiro lugar da sua vida. Escute louvores. Faça essa faxina na sua vida. Foto antiga, coisa que não prospera, coisa que são de carne, coisa que só trazem lembranças ruins, coisas que trazem tristeza, descontrole, sabe? Faxina, faxina. Deixa Jesus fazer um novo na sua vida. Deixa tudo se renovar. Mas é preciso ouvir a palavra todos os dias. Desde a hora que você acorda, o primeiro pensamento que tem que vir é Jesus. Durante o dia inteiro, em tudo que acontecer, é Jesus. E tudo mais que tiver é Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.